Aline, estou com vocês em mais um programa do IBC Cast, o podcast da IBC. É com muito carinho, com muita alegria que a gente dá continuidade hoje da série Mulheres Notáveis. Hoje com exemplo de mulheres que fizeram diferença não só no cristianismo, como na vida, na atualidade. Então não perca, espalhe aí esse link, assiste escuta no Spotify, no Deezer, em qualquer momento que você tiver disponibilidade e que você puder ouvir e divulgar, você vai ser muito abençoado. E eu estou aqui com a minha amiga Vitória, né, Vitória? Privilégio, viu, estar nessa mesa aqui. Aê! Oi, gente. Gente, eu estou também com uma pessoa muito especial, a Meire, nossa convidada de hoje. Fala aí, Meire. Oi, além de minha primeira vez, né, que estou aqui um pouco nervosa, mas estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Então, deu para sentir, gente, como tá gostoso aí como vai ser legal conversar com a Meire, com a Vitória. E aí, a gente tem aqui muita coisa, né, Vitória, para compartilhar. Tem muita história, né? Muita história. É isso aí, gente. Dando sequência aí às mulheres notáveis, a gente vai enfatizar agora mulheres do cristianismo, né, no dia a dia. E vamos pegar também o exemplo da Meire, que tem um projeto maravilhoso, Amiguinhos de Jesus. Desafio você que não conhece a ficar atento e conhecer o projeto. E aí, Vitória, manda aí algo que você queira compartilhar com a gente hoje. Mas quando a gente falou sobre essa temática, né? Eu gosto muito de ler sobre esse assunto porque é algo para a gente aprender, se espelhar, ver como elas exerceram o papel delas naquele contexto e que ainda hoje nos abençoam. E eu tenho muita história para contar, né? A gente poderia passar aqui a tarde todinha conversando, mas para a gente começar, eu queria trazer um exemplo que talvez alguns conhecem, de uma mulher. Ela foi muito importante, e por mais que ela já tenha falecido, né? Ela já está no céu, mas ainda hoje ela nos impacta de formas indiretas, e a gente não sabe. Então, além sabe, porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Verdade. Mas é a Fanny Crosby, né? Ela foi uma mulher que ela nasceu nos Estados Unidos. Ela começou ali a vida dela por lá, e na infância, logo bebezinha, ela teve uma doença, e alguns médicos foram lá para tentar solucionar, alguns especialistas, e por um erro médico ela acabou ficando cega. Mas isso, de forma nenhuma, em algum contexto de vida dela, ela foi contra Deus, ou questionou por que o Senhor me deixou cego, algo do tipo, né? Mas ela disse que isso foi uma bênção na vida dela. E ao longo do tempo, né, que ela foi caminhando, crescendo, ela teve forte influência da avó materna. Foi a avó materna que começou a contar ali um pouco sobre a Bíblia e começou a incentivá-la até que ela teve o seu encontro pessoal com Jesus. E aí, né, no processo de amadurecimento, que ela foi crescendo e tudo mais, ela começou a gostar da parte musical, de aprender alguns instrumentos, de gostar de escrever algumas composições. E ela teve assim, fortes influências, porque ela escreveu coisas que hoje a gente conhece, alguns hinos no cantor cristão. Teve até um que eu separei, eu não vou cantar porque eu vou evitar vocês desse privilégio, mas que diz o seguinte: foi uma poesia que ela escreveu que foi transformada em hino, que ela diz, né? A Deus demos a glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Então ela escreveu vários e vários hinos que hoje ainda toca aqui no nosso repertório, digamos assim, né? De caminhada cristã. E o mais interessante da história dela, de tudo isso, né? Ela morreu já bem idosa, com 94 anos, é que acho que para muitos, talvez essa deficiência que ela teve, né? Essa falta de visão, seria talvez ali um peso. Por que o Senhor não permitiu ver? Por que ele fez isso comigo, né? Aquele pesar. E ela disse no final da vida dela que ela agradeceu por Deus ter feito isso. Eu até separei o trecho que ela fala a seguinte coisa: creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual Ele me fez. Nunca soube o que é enxergar e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim.
Então, mesmo em meio à dificuldade que gera, né, ela não deixou de ser fiel, de agradecer e se permitir ser usada por Deus na caminhada dela, dos outros e de quem estava ali para influenciar, né? Então, Vitória, dia 8 comemora-se, né, o Dia Internacional da Mulher. E eu estava pensando aqui, sempre todo mundo fala sobre a questão histórica, né? Que é válido, tudo aquilo que aconteceu, né? A visibilidade, a busca da mulher por um espaço, isso tudo é super válido. Mas quando eu escuto um testemunho desse, né? Eu fico pensando, é muito mais do que visibilidade, é muito mais do que lutar pela inclusão, mas é o fato da mulher entender o papel dela como uma pessoa que pode fazer diferença na vida do outro, sem precisar, né, sem entrar no mérito de eu sou mulher, eu sou igual ao homem, não é essa a questão. Então, eu acredito que seja muito mais do que isso, né? Que seja uma questão mesmo de compromisso, dela se dedicar, né? De propósito, né? E, assim, como cristãs, a gente sabe que não é fácil para nós mulheres darmos conta da família, do trabalho e do ministério, né? E a gente tem que fazer, muitas vezes, tomar decisões. E nessa tomada de decisões é que vem a sabedoria, é que vem o discernimento de Deus, para que a gente possa dar conta de tudo isso sem comprometer as partes. Então, Meire, com isso aí, o que é que você diz aqui pra gente? O que é que você compartilha aqui nesse momento dessa fala, desse exemplo que a Vitória citou agora? Ela citou uma mulher incrível, né? E eu me vejo muito nela sobre a fragilidade. Na verdade, eu me vejo, né? Hoje eu entendo que eu sou uma junção de fragilidades de dores, né? Eu tive muitas dores na minha infância. Na verdade, eu fui cheia de dores, né? Tive dores, dor da orfandade, né? Tive dores da orfandade, tive dores do abandono, do abuso. Então, assim, é uma junção de dores que o Senhor fez uma fusão e restaurou, né? Hoje, né, assim, eu costumo dizer que eu fui restaurada quando eu conheci Jesus, né? Quando eu descobri o Celebrando a Restauração, eu me enfiei nele, né? Eu me aprofundei nele porque eu vivi um ano buscando a minha restauração. Eu tinha perdão para ser liberada, eu tinha perdão para me liberar e perdão para me receber. Eu tinha muitas coisas, né, muitas fragilidades que o Senhor precisava ir lá e consertar, né? E hoje eu me vejo assim. Hoje, quando eu escuto uma história dessa de uma pessoa que era bem frágil em uma determinada coisa e perceber que aquilo foi para ela algo que Deus deu de presente, né, para que ela pudesse ser uma abençoadora, eu olho para minha vida e digo, nossa, né, todas as minhas dores, né, de não ter pai, né, de ser abandonada, né, pela minha mãe dos 13 anos. A minha mãe foi embora para morar com o esposo dela, eu tinha 13 anos de idade. Então, com 5 anos de idade, eu já era adulta. E eu olho para hoje, né, como você falou dos amiguinhos de Jesus, eu olho para aquelas crianças, a gente tem 200 crianças, 80 adolescentes. Então, eu olho para aquelas meninas de 13 anos e digo, sou eu, né? Sou eu sem pai, sou eu sem mãe, sou eu, né, sem uma condição social, sou eu sem o que comer em casa, sou eu que tenho que sair de casa de madrugada para ir vender uma verdura com 13 anos de idade. Então, tipo assim, aquilo é como se fosse assim, antes eu me olhava e dizia, ó vida, ó céu, ó azar, ó bicha azalada. E hoje eu disse, não, né? Não, isso não. Hoje eu sou tudo que o Senhor fez eu passar, né? Tudo que o Senhor tudo que Deus permitiu, né? Claro que Ele não quer que isso aconteça conosco, né? Mas tudo que Ele me permitiu passar, hoje eu olho e digo, nossa, né? Isso me dá força para me lutar por um absolvente, por uma menina que não tem, né? Isso me dá força para mim ir no colégio, né? Conversar, sei lá, com o professor. Isso me dá força para mim olhar para aquelas crianças e me abaixar, ficar na altura dela e poder olhar no fundo do olho dela e dizer,
eu sei, né? Eu sei qual é a sua dor, porque eu senti, né? É diferente, né? É diferente. Então, eu não vejo assim, Mary, tu sofreu um abuso, né? Hoje eu falo isso porque eu sou curada, né? O Senhor me curou, né? Hoje eu sou curada, o Senhor restaurou isso na minha vida. Não só isso, né? Mas assim, quando chegava o Dia dos Pais, eu lamentava, nossa, eu não tenho um pai, mas eu tenho, né? Jesus me adotou como filha, né? Então, assim, uma meninazinha de 13 anos engravida lá no projeto, aí eu consigo olhar para ela com um olhar de graça, né? Ela não teve, eu não tive referencial de pai, de mãe, de família, eu não tive. Ela também não tem, né? Ela também não tem. Então, como é que eu lido com isso, né? Me pondo no lugar dela, o que é que eu posso fazer para que não aconteça antes do acontecimento, né? Então, a gente vejo as histórias das mulheres, né? E percebo que tudo coopera para o bem, né? Tudo coopera para um bem maior. Deus tinha algo mais precioso para mim no tempo que eu olho para mim hoje. Deus, o Senhor me preparou para o tempo hoje. Eu me sinto assim, né? Me sinto totalmente não capacitada, que tá longe, viu? Tá longe, mas assim, eu me sinto como se Deus tivesse me revestido, né? Toma aqui, essa vai ser a sua coraça, o seu capacete, isso aqui vai ser a sua sandália, e Deus me revestiu de muitas coisas e cuidou de mim, né? De uma forma muito especial. Deus me deu sempre muita alegria nas pequenas coisas, muita, né? E eu acho que essa gratidão, esse contentamento em tudo, ter esse contentamento, tudo que Deus me deu, assim, né, ter contentamento nas pequenas e mínimas coisas, eu acho que isso fez com que eu conseguisse vencer muitas barreiras, né, muitas barreiras, né, e eu vejo que hoje Deus rompeu muitas barreiras, né, comigo através disso, né? Usa a minha história passada para que eu me fortaleça e cuide de outras vidas hoje. Que coisa linda, né? Só para pegar aqui um gancho que a Mary falou, que o legal da gente conhecer histórias de mulheres é que cada tempo tem a sua dificuldade, né, o seu desafio, e até a própria Bíblia fala que o Senhor escolheu um povo certo para estar no local certo, para fazer o que Ele realmente queria, né? E esse ponto que a Mary trouxe de fragilidade, a gente olha para a história como um todo do cristianismo no aspecto feminino, e você vê que a gente não tem que idealizar que elas eram as heroínas, as mulheres fortes, aquelas que aguentavam tudo, né? Mas eram mulheres que tinham as suas fragilidades em diferentes contextos. A gente pode ver várias, algumas eram espiritual, outras eram físicas, algumas limitações físicas mesmo que até impediam fazer algumas coisas. Mas o legal de ver isso é lembrar daquilo que Paulo fala, né? Paulo, ele foi um exemplo de que passou muitas dificuldades, mas que ele não estava olhando para a circunstância, como a Mary trouxe, né? Ele estava olhando para aquilo que o Senhor o chamou. Então, eu acredito que é legal a gente ver a história e ver a nossa história nesse aspecto também, porque a gente entende que tudo aquilo que a gente passou, de alguma forma, é o Senhor transformando, é o Senhor lapidando, é o Senhor trazendo verdades. E você olhar que aquilo que você passou algum dia, como a Mary falou, vai ser um testemunho futuramente, vai ser algo que vai lhe ajudar a acolher essas pessoas. Eu tiro isso na minha própria história, né? Teve marcas, algumas coisas que aconteceram, que eu olho, que antes eu ficava, mas por que o Senhor permitiu? Né? Aquela coisa toda que a gente é questionador, né? E eu gosto do exemplo de Jó, porque quando a gente... não sei se vocês tiveram isso na infância, mas a gente escutava muito aquela musiquinha na infância, a paciência de Jó, a fé de Abraão, não sei o que, aquela coisa toda. E eu ficava, meu Deus, Jó é muito paciente, muito paciente. Você vê a história de Jó, eu não vejo Jó como um cara paciente. Jó, ele sofreu muitas coisas e ele questionou os amigos, questionou Deus. Ele, em algum momento, ele poderia ter paciência, mas ele questionou. Né? Em alguns momentos da história eu também fiz isso. E eu olho para hoje, aquilo que o Senhor lapidou, aquilo que o Senhor ali apertou um parafuso a mais, e olho, Senhor, obrigada por me permitir passar, obrigada por ter me ensinado, porque hoje, de alguma forma, eu posso colocar isso a serviço do propósito que é dele, que ele tem colocado, né? Então, até essas fragilidades que você trouxe, da que eu dei exemplo também, é bacana você ver que não é a nossa força, não é a gente, mas o Senhor escolhe de acordo com o que Ele quer e Ele vai fazer acontecer, né?
E também tem a questão de ressignificar, né? Você ressignifica. Essa dor eu posso ressignificar com outra coisa, né? Eu não posso me lamentar tudo o que aconteceu e continuar nesse lamento. Aí hoje eu vejo, tipo assim, nossa, hoje eu olho para minha mãe e digo, é uma mulher incrível. A minha mãe é uma mulher incrível. Ela fez naquela situação, né, naquele contexto que ela estava vivendo, sem nenhum entendimento, né? Aí eu disse assim, e se fosse eu no lugar dela, uma mulher, né, analfabeta, também sem pai, sem mãe, o marido morreu há muito tempo, né? Eu disse assim, nossa, e ela me deu muitos princípios, né? E muitos dos princípios que a minha mãe me deixou até quando ela ficou com a gente foi de acolher as pessoas, né? A minha mãe acolhia muitas pessoas, né? Muita gente, eu lembro demais de gente morando dentro da minha casa, né? Assim, com a gente, estava na rua, ela chamava para dentro de casa, né? Tipo assim, então, ela ressignificou a vida dela e eu vejo isso, né? Hoje, eu vejo a minha mãe hoje como uma mulher fantástica, ela é incrível, é uma mulher batalhadora, guerreira, criou 7 filhos, né? Tipo assim, tem todo um contexto. Ah, Mary, mas aí tá perdoado, né? Deus deixou lá no passado, hoje Deus ressignificou, eu precisava passar por isso, porque Deus tinha um propósito maior para minha vida hoje, né? Hoje eu percebo isso, né? Quando eu fui restaurada, né, pelo poder do Senhor Jesus, né? Quando eu fui restaurada, eu vi que Deus mudou a minha sorte, né? Quando eu me deixei ser restaurada pelo Senhor. Amém. Que lindo, né? Assim, um testemunho de alguém que está tão próximo da gente e que tem uma história que tem a ver comigo, tem a ver com você, né, Vitória? Eu também tive problemas no passado com abuso, né? E a gente acha que não vai se recuperar, a gente tem medo de falar, mas aí o Senhor vem com a sua mão poderosa e nos mostra que a gente tem que falar sim para que a gente possa alcançar essa libertação. E isso é vida na vida, né? O fato de você ter convivido com pessoas, a sua mãe ter permitido que você vivesse tudo aquilo, te fez essa mulher que você é hoje, né? Essa mulher que é acolhedora, que dirige um projeto junto com seu esposo, com outros voluntários, que faz diferença na sociedade, né? E é isso mesmo que Deus espera da gente. Eu lembrei também da mulher samaritana, né? Uma mulher que foi ao encontro de Jesus. Jesus já sabia que ia encontrar com ela, mas ela não sabia. Então, de repente, ela pô, o senhor tá falando comigo, né? Parece até assim um susto. Ela tá falando comigo? Eu mereço isso? Merece sim, porque eu te criei, eu sou o teu Senhor, né? Se eu te der a água, tu nunca mais vai sentir sede. Pode até faltar alguma coisa, mas não vai faltar a paz, não vai faltar a água. Então, é a mesma coisa pra gente, né? Como Fanny, que teve a limitação, né, da visão, foi tão maltratada, talvez humilhada, foi erros médicos. A gente vê quantas mulheres são maltratadas, sofrem com problemas de parto, às vezes a criança morre ou nasce com dificuldades no cérebro, né, por conta da negligência médica, são tão humilhadas, mas o Senhor está para fazer exatamente o que você disse, ressignificar, dar uma nova chance, dar uma nova vida. E é isso que nos faz mulheres fortes, mulheres confiantes no Senhor, que não precisam estar se autoafirmando ou viver uma vida mentirosa, né, de rede social, de estar levantando bandeira disso e daquilo, mas, na verdade, o conteúdo é o mínimo. E não é isso o nosso propósito aqui na Terra. Nosso propósito é sermos auxiliadoras, sermos ajudadoras, pensarmos com discernimento, com sabedoria, né, guiarmos, né, as decisões através do que Deus faz com a gente, através de como a gente se permite ser usado por Deus para isso. Não, Vitória? Sim. Isso que você falou da Mary, né, desse acolhimento, desse abrir a casa, né? Eu lembro de uma história, lá vai, senta que lá vem a história, né, pessoa? De uma história de uma mulher de Roma, a Marcela de Roma, né? Ela era conhecida assim, mas também era conhecida como Santa Marcela, que era exatamente essa ideia também. Ela era muito conhecida pelo acolhimento, por ser uma mulher dócil, uma mulher que era forte, que tinha muita vontade de aprender e questionar aquela coisa toda, mas era também uma mulher muito acolhedora. Ela sempre abria a casa dela, sejam para outras mulheres, sejam para acolher missionários, né? Então, ela foi conhecida na história exatamente nisso. E aí onde vem a fragilidade da história, né? O que a Marcela passou
na vida dela. Ela casou muito cedo. Então, ela perdeu o pai ainda muito jovem. E ela casou e ficou viúva com 17 anos. Então, eu não sei, assim... Então, ela casou ali pelos 16. Ela passou só 7 meses casada. E ficou viúva. E aí a mãe dela aconselhou, né, para ela casar novamente, tal, que ela era conhecida também por ser uma mulher muito bonita, muito madura, e ela falou que não queria casar, ela queria colocar a vida dela dali em diante a serviço do Senhor integralmente, digamos assim. Então ela foi morar no monastério, ela recebeu vários missionários, e pela questão do dom de ensino dela, ela era muito conhecida porque ela conhecia o grego. Naquela época era algo extraordinário, uma mulher nessa profundidade. E também ela tinha uma explicação bíblica, né, exegese muito boa. Então, por exemplo, teve um dos pais da igreja, né, que foram muito influentes na época, que era Jerônimo, que ele apreciava ela pela posição que ela tinha, pelo zelo que ela tinha na palavra. Então, quando Jerônimo falava, Marcela, algo de tal na Bíblia, e falava, e ela não recebia só aquela mensagem. Ela, mas por quê? Por que aconteceu isso? Como é que funciona? Ela sempre questionava, né? Ela era uma mulher que gostava de... Não ser questionadora, que eu estou falando no sentido de algo de desafiador, mas ela gostava de saber mais como aquilo acontecia. E ela era muito elogiada por isso, né? Ela tinha curiosidade, Tinha curiosidade de aprofundamento. E é interessante ver como ela pode ser uma pessoa abençoadora, acolhedora na casa dela, para receber mulheres, instruir, né, para mostrar coisas simples da casa, mas também para aprofundar na Bíblia, para ser escuta, né, para ser fala de sabedoria. E aí a gente vê os dons em ação, né? Mesmo nessa fragilidade, que ela poderia ficar muito, muito mal, assim, poxa, perdi meu pai recentemente, perdi meu marido, né? Ela era de uma classe social rica, mas ela não se apegou a isso, ela quis ter uma vida simples, por entender o propósito. E eu olho isso, como é importante esses exemplos para nós, para a gente pegar esse modelo como exemplo, a gente também ser acolhedora, da gente, na nossa igreja local, a gente reunir outras mulheres, conversar. Eu, pelo menos, gosto muito quando a gente reúne adolescentes, as mulheres casadas, as jovens, as viúvas, né? Aquela coisa toda, porque a gente tem uma troca muito legal. E é aquilo que a Bíblia fala, né? A mais velha instruindo a mais nova e tendo aquele contato. Então, quando a Mary falou do acolhimento, veio muito esse exemplo dela para mim, né? Que ela foi importante e é uma coisa que você, poxa, uma coisa simples, ela ser acolhedora, ela falar sobre a Bíblia, mas a forma que ela conduzia naquele contexto de história, mesmo após a morte dela, um dos pais da igreja apreciava esse zelo que ela tinha pela palavra e pelas mulheres locais também. Você sabe que quando eu conheci a palavra de Deus, né, eu abri a Bíblia, né, eu era católica, e aí o padre dizia assim, abra a Bíblia em qualquer lugar e leia, né? E aí eu fazia isso como um ritual. E um dia Deus me pegou, né? Tipo, espera, ainda que é hoje, né? E aí eu abri a Bíblia, e aí eu entendo que naquele dia eu não li a Bíblia, eu escutei o Salmo 139. Era o Senhor falando para mim, eu te sondo, te conheço, sei do teu levantar, te conheço desde do ventre da tua mãe, os teus ossos eram formados e eu já estava lá. E eu escutei essa palavra lendo ali, né, com o Senhor, e o Espírito Santo está conosco quando a gente abre a palavra. E nesse dia, eu por várias vezes abri a Bíblia e nunca o Espírito Santo tinha falado comigo. Mas nesse dia ele resolveu conversar comigo. E quando eu abri, que li isso, gente, foi muito, não digo que instantâneo, mas ali eu entendi. Eu quero esse Deus. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Eu não sabia, né? Escutava, mas não entendi, não tinha entendimento. E quando eu li essa palavra, que o Espírito Santo entrou, né, dentro de mim, que eu vim conhecer, né, teve coisas que foram muito instantâneas. Uma coisa foi, eu quero uma família, né? Tipo assim, eu quero uma família, eu quero um grupo antes PG, né? Um grupo de relacionamento. Eu quero estar com pessoas que façam com que eu cresça, né? Espiritualmente. Eu mergulhei na palavra, acho que menos de um mês eu devo ter lido a Bíblia, né? Desesperada por Jesus, apaixonada, sem entender. Tanto é que por várias vezes, né? Você ia para a igreja, aceitava
Jesus, estava lá na frente, né? Aí me disseram, não, você aceitou Jesus uma vez, basta, querida. Né? Então, tipo assim, muito apaixonada. Teve coisas que o Senhor mudou em mim muito rápido. Foi naquela noite, naquele dia. E teve coisas que foi um processo, né? Um processo de entendimento, um processo de caminhada. E até hoje, né? Tem coisas, né? Luto muito com autossuficiência, né? Com mentira, com querer dominar todas as coisas. Então, tem coisas que a gente precisa usar para o bem, né? Esse negócio de eu amadurecer muito rápido fez também que eu endurecesse meu coração. E só o Senhor para quebrar um coração duro, né? E o que foi que o Senhor fez? Deixou bem molinho. Né? Deixou bem molinho. Então, assim, isso só vem do Senhor, porque de nada nós temos, né? Esse acolhimento, abrir a porta da minha casa, a fazer questão que as pessoas venham, estar junto com a pessoa, né? Buscar Deus na palavra dele, né? Buscar conhecê-lo, Jesus, na palavra dele. Então, vem do Espírito Santo, não vem de nós. Assim, olhar para Meire, meu Deus, é carcaça podre, pura, não tem nada de bom. Tudo que há de bom vem do Senhor, né? Tudo. O que tem de bom, isso vem de Deus. O que tem de ruim é sua, minha senhora. Guarde aí, se restaure, né? Mas é isso, né? Viver o cristianismo não é fácil, porque tem muito desejo, né? Quem quer, tipo, passar a semana toda cuidando de criança, vindo? Ninguém quer, né? É desejo de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, propósito, né? Nos chamou para fazer, né? Não é mágica, né? Tipo, tá aqui. Né? E sem falar, né, que nós mulheres sofremos uma pressão muito grande de nós mesmas. Em que sentido eu quero dizer? Em sentido de querermos nos apresentarmos melhor para outras pessoas, né? Com a questão do corpo, né? A questão do posicionamento profissional, que não tem nada de errado em você se cuidar, né? Sim. Você querer almejar, você fazer sua faculdade, sua graduação, seu mestrado, pós-doutorado. Isso aí não tem nenhum problema e eu acho que é muito válido. Mas a questão é onde está o nosso coração? O que a gente vai fazer para ser essa mulher notável? Né? A que ponto vale a pena ser uma mulher notável nesse sentido? Né? E a gente tem mesmo que quebrar, eu falo por mim mesma, né? De quebrar, e isso na nossa vida permitir que o Senhor mude para que a gente possa ser livre para fazermos algo de bom, não só no cristianismo, né, falando em relação ao reino de Deus, mas em relação à sua própria sociedade, o que a gente vai influenciar essas meninas que a gente lidera no dia a dia, ou da nossa própria família, as nossas próprias filhas, ou filhos de amigos do nosso GR, o que a gente vai passar de legado para essas meninas, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, essa questão da gente ser notável também é uma linha tênue que a gente tem que ficar alinhada com o Senhor para que a gente não vá para o outro lado, né? Porque você vê que essas mulheres, né, todas as mulheres da Bíblia que a gente viu, né, temos vistos ao longo da série, né, no podcast passado, as características, o que fizeram delas, elas se submeteram ao Senhor em primeiro lugar. Elas entenderam a sua fragilidade, elas mostraram sua vulnerabilidade. Jesus sabia? Sabia. Lógico que ele sabia todo o contexto da mulher samaritana, mas ele fez questão do quê? Dela se expressar. Não, Senhor, não tenho marido. Né? Ele sabia que ela não tinha, mas ela falou a verdade. Ela foi sincera, ela foi honesta. Então, nós temos nossas dificuldades, sim, nós somos humanas, né? Nós somos sujeitas a qualquer tipo de pecado, ou qualquer tipo de falha, de fragilidade, né? Não é porque você me vê aqui feliz que eu não tenho meus momentos de tristeza, de até uma pequena depressão, mas a gente está realmente linkada aí com Jesus para que essa notoriedade que a gente quer se fazer presente, quer marcar, seja algo que seja
para a eternidade, né? Não só fique nesse mundo, porque nós, como você diz, é uma carcaça, né? Passa, envelhece, enruga, diminui, cresce. A gente, né, passa por metamorfose a vida inteira. Sim. Mas que essa transformação venha sempre de dentro para fora. O coração alegre aformoseia o rosto, a Bíblia fala, né? Então, que nós possamos ter essa capacidade de enxergar isso. E isso que você falou é interessante porque ao longo da nossa história como um todo, a gente vai entendendo as nossas lutas, né? E essa questão do alinhamento com o Senhor é importante para que a gente não caia em outra perspectiva, como você falou, do ego, né? Do eu sou muito boa, né? Quando a gente olha para essas mulheres notáveis, e pelo menos o ensinamento que eu tiro para mim, elas não eram novamente, né? Não era a vala. A mulher elas não eram as mulheres maravilhas do tempo, aquelas, meu Deus, né? Aquela força, é por mim, é por causa. Não. Eram mulheres que colocaram ali aquilo que o Senhor deu para elas como dons, como habilidades, em prol dele. Apontando para ele, né? Eu gosto de diversas questões, porque quando eu olho pro que a gente passa, né, o sofrimento, a angústia, a depressão, a ansiedade, tudo aquilo que nos tira ali do nosso ponto de conforto, digamos assim, mínimo, né, eu olho que são ferramentas que o Senhor traz para nos ensinar também, a entender que não é sobre nós, como a Mary falou, não é por mim. Porque até a Bíblia fala que, rapaz, não tem um justo sequer, quiçá eu, né? Como diz no Ceará, não vou dizer um dito que a gente é no Ceará, mas que não vale nada, né? Então, quando eu olho para vocês falando sobre isso, eu lembro de uma frase de uma mulher que eu não vou falar a história dela hoje, porque eu acho que se puxar qualquer podcast eu vou falar sobre ela, que é a Elizabeth Elliot, que ela fala que o sofrimento, ele é o meio insubstituível, que o Senhor nos mostra uma verdade indispensável. Então, quando a gente está nesses momentos assim de fragilidade, de dor, aquela coisa toda, acho que pelo menos para mim, assim, é um lembrete de que não é sobre mim, não é sobre a minha força, não é sobre o que eu posso fazer, mas é a minha dependência naquilo que o Senhor tem me colocado. Se Ele me colocou no local, que eu posso dar o meu melhor com aquilo que eu tenho, submetendo ao Senhor, né? Que o mérito não venha para mim, é aquela coisa da gente realmente ter a sensibilidade de perceber o mover dele, de ouvir o que Ele quer, de estar com os olhos abertos para entender aonde Ele quer nos colocar. Quando eu olho para essas mulheres e a gente puxa pela história como um todo, eu tenho donas de casas, tem historiadoras, tem teólogas como a Marcela, tem mulheres que trabalharam em projetos sociais, teve mulheres que foram evangelistas, que não tinham formação de nada, mas que foram mulheres extraordinárias e até anônimas, que fizeram um grande trabalho para o Senhor no mundo inteiro, no Brasil, aqui a gente tem no Nordeste, que a gente às vezes nem conhece, mas que elas foram notáveis diante do Senhor. O Senhor as usou em contextos diferentes para que, de alguma forma, o Evangelho fosse colocado para pessoas que, como a Mary falou, às vezes não sabe nem o que significa a Bíblia, não sabe, nunca nem ouviu falar. A gente pensa que é absurdo, mas tem pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. E o Senhor coloca essas mulheres que estavam ali escondidas, ali no sertão, ali em locais que eram de... A Marcela, por exemplo, ela estava no meio pagão. O praga é mais difícil. Ela ali se levantar e abrir a casa dela para receber pessoas e falar da Bíblia, né? Isso. Então, cada tempo tem a sua dificuldade, o seu contexto. Então, esse alinhamento é importante, né, para nós também. É verdade. E lá no Amiguinho de Jesus, Mary, qual é o contexto, assim, o que é que as mulheres... O que é que você tem notado, assim, a influência do projeto na vida dessas mulheres? O que é que você compartilha com a gente? De tudo que a sociedade, né, impõe, né, ou joga em cima das mulheres da comunidade, e de fato é muita opressão, né, tipo assim, é muita opressão, é a pessoa acordar e não ter o que comer. São mulheres jovem mesmo, né, assim, as meninas lá começam a ter filhos com 13, são crianças. Uau. 12 anos, nós temos uma realidade muito cruel com as mulheres de lá, né? Por isso que a minha luta, né? Quando nós iniciamos, eu ia, antes da gente iniciar, assim, firme, semanalmente, aliás, diariamente o projeto, os amiguinhos, eu ia buscar meninas com bebê, né, quase que toda semana, né, era muita criança grávida. E aí, quando a gente iniciou nosso trabalho, ainda hoje, né, é muito forte, né, assim, para que elas entendam, né, que
que há tempo para todas as coisas. E aí vem a questão, né, do contexto social delas, de órfão de pais vivo, de mães, né, que também não teve nenhuma instrução também. É como se fosse um ciclo, né? Um ciclo de todas essas coisas. Então, olha para essas mulheres, são mulheres jovens, que têm 3, 4 filhos, que vivem de um benefício e muitas vezes nem conseguem esse benefício, e que moram de um aluguel, num barraco de aluguel, né? Num barraco, não tem casa, mora no barraco, acorda de manhã, não tem o que comer, tem vários parceiros, porque é a vida, é a cultura delas. Então eu só posso fazer o quê? Mostrar para elas uma nova cultura, mostrar para elas que há um novo caminho, que há novas possibilidades, que elas podem trabalhar. Se olhar para elas como estão, são pobres, miseráveis, né? Não querem trabalhar, né? Mas se você for para a raiz, né? Chegar lá, você entende, são jovens, são mulheres, são bonitas, têm forças. Olha para elas e diz: nossa, como é que essa mulher sobrevive? 4 meninos no barraco desse, sem ter uma pessoa, um marido para dar aquele suporte, para ser o seu auxílio, né? Para se tornar um com outra pessoa, né? Elas são muito guerreiras, elas só precisam ser redirecionadas, e é isso que nós estamos fazendo, redirecionando, né? Juntas mulheres, gente, a gente tem um projeto lá que a gente chama de retalhos e fiapos, né? Que é, vamos lá, vamos costurar, vamos fazer tapete, vamos vender. O que é que vocês podem fazer? Hoje a gente tem uma sala com 10 computadores, que a gente, vamos fazer curso de computação, né? Vamos vencer, vamos adiante, né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer? A gente pode mostrar outro caminho, pode mostrar outra realidade, pode mostrar outras possibilidades, né? O que eu posso fazer, né? A não ser mostrar para elas que há outras possibilidades delas vencerem, que elas são capazes, que elas podem voltar para a escola, né? Que elas podem voltar a estudar, né? Hoje, né, eu entrei na faculdade, né, que é exatamente sobre isso, sobre serviço social, né? Tô empreendedorismo social na Gerando Falcões, né? E olha, eu fico pensando, se eu estou conseguindo, você consegue, né? Eu olho para ela e nós somos iguais, né? Se eu consigo, você consegue, né? Eu sou esposa, tenho uma empresa com meu esposo, tem várias pessoas ao nosso redor que a gente precisa prestar conta com o Senhor delas, cuidar delas. Se eu consigo, você consegue. Então, o que é que a gente pode fazer para mudar a realidade é mostrar uma nova realidade. Eu entendi muito cedo que você as pessoas, a vida é aquilo que lhe apresentaram. O que foi que apresentaram para ela, né? Apresentaram para ela muita, digamos, desgraça, pobreza, né? Destruição, miséria, barraco, filho, você tem que parir, você tem que... É isso que apresentar. E aí quando você chega a uma nova realidade, tipo assim, olha pra mim, eu sou a Meire, filha da Maria, nasci aqui na favela, né? Nasci aqui na favela, no Curió, no São Miguel, e olha o que Deus fez na minha vida, Deus mudou a minha sorte, porque eu me permiti, né? Eu me permiti. Então, o que a gente pode passar para elas, ela se espelhar, dizer assim, olha, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Não tenho nenhuma diferença de mim dela, a não ser o Espírito Santo que está dentro de mim, né? Que pode estar nelas a qualquer momento que elas se permitirem. Que lindo, né? Que história, que impactante. É muito, muito bom, Meire, saber, né, do seu testemunho aí com essas mulheres, saber do quanto você tem influenciado, né, o quanto você tem testemunhado. Eu imagino que não é fácil, porque fácil não é para ninguém, né, meninas? Não. Mas, assim, a sua disponibilidade de ser essa mulher notável, seu entendendo, né, o seu papel, né, diante de Deus, de esposa, de profissional, e ainda assim se doar, é algo realmente tremendo, é algo que vem de Deus, né? É algo que não está nos livros, nem está nas universidades, mas está no coração e na sua disposição, assim como esteve na vida de Ruth, de Esther, de Sara, né? De todas as mulheres que a gente ouviu falar
né? E diante de tudo que foi falado nesse podcast, né? A gente só tem a louvar a Deus pela vida de nós, mulheres, né? Yes. Agradecer até pelos nossos descaminhos, que através deles a gente cresceu, a gente amadureceu. O nosso empoderamento não vem de uma questão de simplesmente comparações, né? Superações entre sexos, mas a gente veio realmente com um papel, assim como o homem também veio com o seu papel, e juntos, né, os dois formam uma parceria abençoada por Deus e que tem feito a diferença. Inclusive, o que eu acho do meu esposo é que eu acho que ele é meu equilíbrio. Que legal. Eu sou muito desequilibrada, ele tem que vir me equilibrar. Né? Porque eu tenho muitas emoções. Se eu estiver muito alegre, eu estou muito alegre. Se eu estiver muito triste, eu estou desesperadamente triste. E ele não ele é a constância em pessoa. Então, tipo assim, meu Deus, como é que a pessoa consegue ser isso? Eu não, tenho picos assim, uau, tamo junto. A intensidade, né? Não, é assim, ó, a pessoa, olha como é que a pessoa vive nessa constância. E glória a Deus por isso, né? E Deus, assim, faz a gente diferente mesmo, né? Com dons, talentos, capacitação e temperamentos, e Ele alinha tudo de uma forma, né? Isso. Costura, como você falou, né? O tapeceiro vai costurando e vai fazendo essa parceria que fique bem legal. Muito bom te ouvir, né, Vitória? A gente teve um presente maravilhoso hoje, de ter a Meire aqui com a gente. Se você não conhece o projeto Amiguinhos de Jesus, eu sugiro, e eu acho que Vitória também, incentivamos você a conhecer o projeto, né? A abençoar, desenvolver, quem sabe ser um voluntário, né, Meire? Isso né? mesmo. Sempre estar lá, de alguma forma contribuir, com certeza vai fazer muita diferença na vida daquela comunidade, no reino de Deus, na sociedade, né? Porque acima de tudo temos compromisso uns com os outros. Temos que ter o respeito, temos que ter a hombridade, temos que ter a empatia, né? Nós não vivemos só nesse mundo. Então a gente tem que estar disposto mesmo a contribuir. E até influenciar outra geração, né? Talvez você se identificou com o que a Meire falou, né? De poder ser alguém acolhedor, alguém que esteja lá de forma intencional para receber, para conversar, para investir vida na vida. E é uma troca muito bacana, né? E também caminhar com pessoas, né? Mulheres caminhando com mulheres, aprendendo com mulheres. Nossa, tem muitas mulheres que eu aprendi ainda hoje, né? Aprendo, né? Caminhar com mulheres, caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Que tem o mesmo alinhamento do céu, né? Com o seu. É isso aí. Então, gente, aí o desafio grande pra gente, né? Pra gente continuar aí essa luta. E se você conhece alguma mulher que queira presentear, envia aí esse link do podcast. Contribui aí com conteúdo de valor, de referência, de situações, de exemplos, de coisas que vão elevar, né, a sua autoestima e direcionar o caminho para onde você tem que ir. Meire, foi muito bom conversar com você, foi realmente assim, um presente de Deus, né? Temos você nesse programa. Desejamos que o Senhor esteja contigo, com seu esposo, com todo mundo lá do projeto. E aí conta com a gente aqui também, né? Do IBCcast, para contribuir com esse projeto maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada, né, pela audiência, pelo carinho que vocês têm conosco, de estar sempre nos dando essa oportunidade. E até o próximo. Fiquem empolgados que cada vez mais temos temas atuais, né? Então, temas muito bacanas. E é isso. Um grande abraço.